Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 28 de setembro de 2020, hoje é segunda-feira. Hoje nós estamos no nosso 8º dia do propósito Caminhada de Oração 7. O tema de hoje é Move as Águas, ative as suas energias vital. E o texto-chave vai estar em João, capítulo 5, do versículo 1 até o 14. Antes de eu entrar no devocional, irmãs, as que estão aqui há muito tempo sabem que o meu dia predileto, segunda-feira. Aprendi há muitos anos a amar segunda-feira, entender que a segunda-feira é o dia da gente semear para a gente ter uma vida abundante, né? Muitas vezes a gente passa a semana murmurando, reclamando, achando difícil, ansioso esperando para o final de semana, mas a gente tem que aprender que o final de semana ele é para colher aquilo que você realmente plantou no meio da semana, no começo da semana. Porque se a gente chega no final de semana apenas ansioso para um final de semana, de repente você nem vai desfrutar e curtir do seu final de semana, porque quando você olhar para trás, que você vê que você não semeou, que você não fez o que deveria ter feito, que você não investiu em áreas da sua vida que você deveria ter investido, o que vale o final de semana, né? Então, quem está na caminhada há muito tempo, no final acaba entendendo essas coisas e até gostando da segunda-feira. Então, a segunda-feira, irmã, é um dia muito especial, né? Tome a segunda-feira como um começo de tudo, uma oportunidade que Deus está nos dando para que a gente invista na vida abundante que a gente sonha ter, tá bom? Outro detalhe que eu quero falar antes de entrar no devocional, sobre o sol, né? Eu dei a dica para a gente tomar sol. Por que eu dei essa dica e eu não tive nem tempo de explicar 100%? Bom, essa dica eu já estava no meu coração há muitos anos, mas eu nunca conseguia colocar ela em prática aqui na caminhada. Mas eu senti nessa caminhada quando eu estava lembrando de Abraão, quando Deus falou com Abraão um dia, Deus falou para ele: Abraão, sai da sua tenda e dá uma olhada para o céu, dá uma olhada para as estrelas, que eu quero falar com você. E quando ele fez isso, quando ele se expôs àquele ambiente, Deus falou para ele: Abraão, assim eu vou fazer com você. A sua descendência será como as estrelas, você não vai conseguir contar, né? Então Deus, irmãs, ele usa coisas para falar conosco, ele usa momentos, ele usa circunstância, ele usa o ambiente. E o sol, a luz do sol, além dela fornecer para a gente, né, toda a vitamina, ela fortalece os seus ossos. E a vida, irmã, a nossa vida, a nossa energia vital, ela vem da onde? Ela vem do sangue. E o sangue é feito aonde? Nos ossos. Então, se você não tem os ossos saudáveis, fortalecidos, como ele vai produzir uma vida boa, né? Um sangue bom. Então, foi baseado nisso que eu desejei falar sobre o sol. Aqui nos Estados Unidos, irmãs, por causa do frio do inverno, né? Tem-se sol, sim, tem dias lindos no inverno de sol, apesar de estar muito frio. Eu já gravei vídeos aqui logo depois do dia de neve, aquela tempestade de neve assim de 3 dias, e de repente no dia seguinte, quando acaba a tempestade, aquele sol maravilhoso. É lógico que vai estar frio, mas está aqueles dias de sol. E a gente tem que aprender a desfrutar do sol, porque aqui o que acontece? Nesse inverno pesado, muitas pessoas, irmãs, começam a ter depressão, o índice de suicídio sobe, né, devido à falta do sol. Escurece-se muito cedo, a partir de 4 da tarde, já está escuro, 3h30, 4 horas. E então, assim, o sol é fundamental na nossa vida, tá bom? Então, desfrute do sol, especialmente você que está no Brasil, irmã, se vocês soubessem a bênção que vocês têm, né, que nós brasileiros temos de ter um país tropical cheio do sol, se a gente soubesse focar, investir, alinhar isso com a palavra e a presença de Deus, nossa, nós teríamos vida muito mais abundante, plena. Talvez não teríamos os nossos problemas resolvidos, não estaríamos cheios de dinheiro, mas estaríamos cheios de esperança, cheios de fé, para ser pessoas que vai alinhar o céu e a terra. Hoje, irmãs, nós vamos falar sobre move as águas, ative a sua energia vital. Existe uma energia vital dentro de nós que faz parte da nossa saúde, que faz parte com aquilo que Deus nos deu, o sol ativa essa energia, mas eu quero falar sobre o que nós podemos fazer para ativar
o poder de Deus na nossa vida. Ontem nós falamos sobre o ouvir a Deus, né? Falamos que Deus está procurando aí uma geração de Daniel, que homens e mulheres que vão alinhar o céu e a terra, e hoje nós vamos falar sobre isso. Vamos lá ler a história da cura do paralítico do tanque de Betesda. João capítulo 5, no versículo 1. Vamos ler. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralítico, esperando que se movesse as águas, porquanto um anjo descia em um certo tempo, agitando-se as águas, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo que havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomado o leito, pôs-se a andar, e naquele dia era sábado. Vamos pular aqui, irmãs. Vamos pular aqui para o versículo 14, no mesmo capítulo, né? Capítulo 5, versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olha, que já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou e disse aos judeus a quem havia curado. Antes tinham perguntado para ele quem tinha curado ele e ele não soube responder. Vamos lá. Bom, irmãs, segunda-feira é um dia propício para a gente buscar transformação, milagre, mudança que a gente sonha. Tá? Segunda-feira é o dia da gente ativar o nosso espírito. Por muito tempo foi considerado o dia da preguiça, né? É lógico que eu amo segunda-feira, isso não quer dizer que eu não acordo com preguiça, irmã, né? Mas se a gente aprender a cada vez mais, hoje é aquela oportunidade que Deus está me dando, você vai conseguir ativar as suas energias e você vai levantar sabendo que há uma vida plena, abundante, cheia do poder de Deus. Há uma escada para você subir e você precisa semear, você precisa estar bem para subir essas escadas da vida que Deus colocou diante de nós. Vamos lá. O paralítico do tanque de Betesda. Esse homem, irmãs, tinha 38 anos que ele estava enfermo, e agora eu quero que a gente imagine uma área na vida da gente que a gente está paralítico, a gente está estagnado naquela área, pode ser emocional, sentimental, área da saúde, área financeira, né? Um sonho que nunca se realiza, aquela área que está parada na nossa vida. Qual é aquela área que está parada na nossa vida? Né? Então esse homem estava aqui já há 38 anos, nesse tanque ouvia-se dizer, né? Acontecia-se que um anjo vinha e movia aquelas águas uma vez, e quando alguém descia ali naquela água movida pelo anjo, era curado de qualquer enfermidade. Mais uma vez nós falamos da parceria, né, dos anjos vindo ajudar o homem naquela escada que eu disse. Na escada da vida, nós vamos encontrando anjos que o Senhor enviou para nos para mover na nossa vida, mover as águas, nos entregar direções, mas para isso nós temos que viver o sobrenatural. Então ali era um lugar conhecido como esse lugar da cura. Aqui está dizendo no versículo 3 que ali ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Bom, então quantos anos de luta, de momentos difíceis, muitas vezes nós temos vivido, às vezes nós temos vivido tormentos na nossa alma, né? Uma lacuna, uma tristeza, uma falta, uma dificuldade por muitos anos. E Jesus ali, Jesus já nos concedeu, irmã, todo o poder que está nos céus e na terra. Jesus, quando ele morreu, ele disse: eis que vos dou poder, né, sobre todas as coisas. E chegou a hora da gente aprender a mover as águas na nossa vida.
a mover as águas com a nossa fé, com a nossa perseverança, com a nossa estratégia. A única qualidade que eu vejo nesse paralítico, irmãs, era perseverança. De estar ali num lugar há 38 anos, aparentemente buscando a cura, aparentemente buscando uma cura. A fé dele, ele tinha fé? Eu creio que sim, mas eu creio que a fé dele estava inativa. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então, às vezes, nós estamos no local do milagre, nós estamos na igreja, nós estamos buscando, mas a gente está tão preso, tão paralisado, que nós já acostumamos com o sofrimento. Nós acostumamos com aquela vidinha mais ou menos, nós acostumamos com aquela dorzinha na alma, nós acostumamos com aquela lacuna, com aquela tristeza, né, que nunca passa. Nós acostumamos com aquela vida financeira complicada, com aquele casamento difícil. A gente acostuma, irmã, com o sofrimento, a gente acostuma com tudo. E é interessante, eu estou falando isso desse homem, por quê? Porque quando o sofrimento vira rotina, igual tá aqui 38 anos, e a gente fica pensando como que um paralítico, enfermo, consegue chegar até o local da cura, está ali há 38 anos. Agora, o ponto-chave é, às vezes, irmãs, na nossa vida a gente está tão acostumado que a gente não consegue nem enxergar realmente como será viver sem esse problema. Talvez aqui quando ele encontrava, aqui no versículo 3, quando ele encontrava, porque ele está dizendo que tem uma multidão de enfermo, coxo, paralítico, talvez quando ele encontrava ali com aqueles amigos com outros problemas, aí era aquele momento de descontração, né? Conversar, como é que você tá? Como é que foi a semana? Né? Tem sido muito difícil, a gente continua aí na mesma vida, e assim muitas vezes estamos nós paralíticos e envolvido apenas com aqueles que também estão cheios de problemas, que também não conseguem achar solução, né? E a gente fica ali naquela conversinha. Sabe aquelas pessoas, chega uma hora, irmã, que o inimigo escraviza tanto as pessoas, chega uma hora que você vai conversar com a pessoa tem a mesma resposta a vida inteira. Você chega e você fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Ai, menina, quando você puder, ora por mim, por isso. Você encontra com a pessoa daqui um mês, um ano, a mesma coisa. Irmãs, o Senhor quer nos ensinar. Nós precisamos mover essas águas. Jesus já veio. Jesus já trouxe para nós, já nos despertou, já mostrou, olha, vocês têm todo o poder nos céus e na terra. Deus está esperando uma geração que vai ligar o céu na terra. E a resposta, quando Jesus pergunta para esse homem, né? Jesus encontra com ele aqui no versículo 6 e fala, você quer ser curado? Qual que é a resposta desse homem, irmãs? Ele inventa desculpa. Ele dá desculpa. Aí ele responde, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha na água. Não tem ninguém que me ponha nesse tanque. Pois enquanto eu quero ir, outro vai antes de mim. Muitas vezes, na nossa vida, se Jesus chegar diante de nós, aparecer diante de nós e dizer para nós, você quer ser curado? Você quer ser curado dessa dor? Você quer ser curado dessa falta de perdão? Você quer ser curado dessa vida financeira? Dessa amargura, porque existe um leito que estamos agarrado e confortável ali, deitado nesse leito, e a gente não sabe como é viver sem aquela cama, sem aquela maca, sem aquele leito, né? Uma pessoa que realmente deseja e que está pronta para a cura, ela disse, quando Jesus perguntar ou quando alguém perguntar, a primeira coisa que vai dizer com toda força, sim, eu quero. Né? A mulher hemorrágica, ela não esperou nem perguntar. Ela criou na mente dela, ela moveu as águas. Se tão somente eu tocar, eu vou ser curado. O cego, né? O cego Bartimeu, eu acho, esqueci qual é, mas o cego que gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele ouvia, ele estava ouvindo, ele era cego, mas ele ouvia.
Está passando um que é poderoso, está passando um que está fazendo mover a multidão. E ele gritava, filho de Davi, tem compaixão de mim. E as pessoas disseram, cala a boca, não incomoda o mestre. Mas ele gritava, ele falou, eu vou gritar para que ele me ouça. Já que eu não posso vê-lo, é que ele me ouça. Então Deus nessa manhã, irmãs, ele quer que essa palavra entre no nosso coração e ensina a gente a mover as águas. Ensina a gente a mover as águas. E aí, ele inventou desculpa. E às vezes, se Deus perguntar para você, tem mulheres, irmãs, que estão presas no medo. Medo de casar, medo de ter filho, medo de investir, medo de mover, de transformar. E se eu mudar? Fui rancorosa a vida inteira. Se eu mudar? Se eu virar uma mulher doce, o que as pessoas vão pensar? Né? Então, assim, a gente se sabota. E Deus hoje, ele quer que a gente desfaça dessas desculpas. Ele desfaça dessa desculpa. E fala, sim, Senhor, eu quero ser curada. Talvez ele ficava pensando, né? Nossa, mas se eu for curada, em que eu vou ter que fazer? Vou ter que levantar, vou ter que trabalhar, vou ter que mover. E aí aquilo vai dando um desânimo e a gente se sabota e a gente não sabe o que fazer. Então Jesus disse para ele, quando Jesus pergunta que ele dá a desculpa, um homem que está enfermo há 38 anos, dá uma desculpa, mas não tem ninguém, que não sei o quê, né? Aí Jesus diz para ele, levanta, toma o teu leito e anda. E Deus com poder ali cura aquele homem, e ele imediatamente, o homem se viu curado, tomou o seu leito e se pôs a andar. Você pode observar aqui, irmã, que Deus não fala para ele, a sua fé te salvou. Vá em paz, meu filho, a tua fé te curou. Deus não fala isso para ele. Porque eu acredito que ele tinha, sim, perseverança. Porque ninguém fica ali 38 anos, né? Mas ele não estava usando essa arma de uma maneira eficaz. Então, talvez nós estamos na igreja, fazendo campanha e só nos distraindo ali com aquele problema. Só nos distraindo, né? Se Deus me curar da minha tristeza, da minha depressão, da minha insônia, o que eu vou ter para contar para as pessoas? Nada. Sabe, irmã, nós temos que parar um pouquinho com essa coisa de quando as pessoas perguntam para a gente como a gente está, a gente quer despejar uma coisa, um caminhão de negatividade, parece que a gente não tem o direito de responder, eu estou bem. Eu não estou dizendo que a gente vai estar mal e vai dizer que está bem, né, irmã? Eu estou dizendo que nós temos que começar a mudar a nossa linguagem, ativar a nossa fé, mudar o nosso falar, observar o que Jesus está perguntando. O que Jesus está nos perguntando hoje? Você quer ser curado? Você quer casar? Quantas mulheres precisam de um companheiro, né? É bom ter um companheiro, irmã, é bom casar. Casamento dá trabalho, mas é bom demais, né? Às vezes a pessoa ficou viúva, às vezes a pessoa foi traída, divorciou, ou às vezes a pessoa nunca casou. E aí você talvez pensa, nossa, mas vai me dar tanto trabalho, já estou tanto tempo sozinha, vai me dar tanto trabalho isso. Mas se for o plano de Deus para sua vida, por que não? Vença, irmãs, rompa, mova as águas na sua vida. Às vezes é um filho, Deus quer dar um filho para uma mulher, né? Um segundo filho ou o primeiro filho. Eu estou falando disso, irmã, porque eu levei 10 anos para ter filho por medo da responsabilidade, pelas minhas lacunas na minha alma, até o dia que eu precisei mover as águas. Eu precisei dizer sim, eu quero, e eu precisei fazer alguma coisa, precisei me abrir. Porque você viver 10 anos sem ter filho, quase 10 anos, né? Porque quando ela nasceu eu fiz 10 anos. Poxa, nós estávamos só nós dois, tudo estabelecido, a gente já sabia como que era a rotina. E cada ano que eu pensava, será que eu tenho filho? Será que eu não tenho filho? Eu falava, como é que eu vou encaixar uma criança aqui? Né? Nossa vidinha tá tão boa, a gente faz o que quer, eu durmo a hora que eu quero. E aí vem aquele monte de coisa, nossa, mas filho, nunca mais você vai dormir igual, nunca mais você vai ser a mesma. Então, quando eu tive esse confronto de Deus, eu tenho coisa melhor para você, eu tenho um novo para você, se abra. E eu tive um confronto muito grande com o Senhor, assim, Deus me confrontou mesmo,
dizendo: você está atrasando bênçãos na sua vida. E às vezes nós estamos atrasando bênçãos na nossa vida por essa paralisia. Vamos lá, para terminar, irmãs. Então hoje é dia da gente investir no estilo de vida. Deus quer que nós venhamos criar um estilo de vida, como Daniel, um estilo de vida que vai sustentar a sua unção, aquela unção necessária para você viver uma vida em abundância. Então hoje, irmãs, vamos nos levantar, mover. Quando eu disse vá tomar um sol, isso você está movendo, isso é fé. Isso é ativando a sua energia vital. Quando a gente faz uma caminhada de oração, 21 dias, ouvindo palavra, ouvindo louvores, buscando algo mais, mesmo que você não entenda, mas você eu quero algo mais, o que tem nessa caminhada para mim, você está ativando a sua energia vital, você está movendo as águas. Porque, irmãs, o toque de Deus, o toque aqui para curar esse cara, tem coisa que só Deus vai poder fazer na nossa vida. O toque no espírito que vai nos transformar é só Deus. Mas a mudança no seu corpo, na sua alma, você pode investir. Se você está sofrendo acima do peso, diabetes, pressão alta, colesterol, joelho está doendo, irmãs, Deus pode te dar um toque e te curar completamente. Mas por que você não pode mover as águas, O que eu preciso fazer, Senhor? Deixa eu começar com uma caminhada, deixa eu começar a mudar minha alimentação, deixa eu começar a beber mais água, dormir melhor, dormir mais cedo. Irmã, está na nossa mão. Eu sei que o mundo está ensinando isso aí. O mundo está ensinando isso. Os médicos, os nutrólogos, o mundo fitness, os coaches, os psiquiatras, os psicólogos. Mas por que a gente não pode aprender na palavra? É tão mais eficaz você viver as coisas que vai mover no corpo, na alma e no espírito com a palavra, Tá todo mundo ensinando isso aí e mesmo o mundo ensinando, muitos não querem, muitos estão paralisados. Às vezes você vai no seu médico, o médico fala, você vai num psicólogo, o psicólogo fala, Deus está usando até a boca de todo mundo e a gente não quer ser transformado. A gente não entendeu o nosso papel, nossa responsabilidade de mover as águas na nossa vida. Às vezes estamos ali com aquele casamento difícil, aquele marido que é difícil, e a gente não move as águas. Esses dias eu ouvi um testemunho que eu achei tão bacana da pessoa, Ela falou, eu passava umas dificuldades com meu esposo, que era um pouco grosseiro, e vivi anos, deixei de viver tanta coisa mais tranquila com ele, porque eu vivi anos esperando a transformação dele, até que eu entendi que quando eu comecei a mudar, ele também começou a mudar. Então, irmãs, vamos mover as águas, vamos tomar a responsabilidade da nossa vida. Vamos lá. Depois que Jesus cura ele, vamos aqui para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, eu vejo que você já está curado. Fala com ele, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, ele era um homem que ele entendia o poder, o poder que estava ali na religião, Ele entendia esse poder, porque ele estava no local da cura, depois ele estava no templo. Normalmente, quando você era curado aqui por uma cura, você tinha que ir no templo, no sacerdote, para agradecer, para entregar um sacrifício de agradecimento. Então, eu acredito que ele caminhava na religião. Ele só precisava sair da sua paralisia. Então, mais uma vez nesse texto, irmãs, que é de entristecer, porque a gente vê tanto texto, que é tão gostoso quando a gente lê textos que Jesus fala, vai, tua fé te salvou, Mas nesse aqui Deus não fala, Jesus não fala. E eu não estou dizendo que ele não tinha fé, Eu acredito que ele não tinha fé ativada. Ele não estava alinhando essa fé. E Jesus disse para ele, eu vejo que você está curado, mas olha, cuidado para você não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se nós não nos levantarmos, se nós não usarmos o nosso poder, a nossa autoridade, a palavra de Deus, tudo para ditar essas águas na nossa vida e ajudar a transformação que nós desejamos, cuidado para que não suceda coisa pior. Lá na frente podemos arrepender. Poxa, por que eu não fiz isso?
Por que eu não me abri para esse tipo de coisa? E aí a gente vai arrepender e é tarde demais. Então, irmãs, vamos avaliar a nossa vida. Não tenha medo das coisas. Deseje de todo o seu coração e fala, Pai, eu vou me entregar para resolver certas questões. Bom, deixa eu ler aqui agora Mateus capítulo 6. Em Mateus capítulo 6 nós vamos ler sobre Jesus nos ensinando a orar, né? E fala também um pouco aqui, eu quero falar um pouco também, continuar nessa mesma linha de pensamento, sobre nós movermos as águas. Deixa eu ver aqui qual que era o versículo. Mateus 6, no versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que está em secreto. O teu pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que é por muito falar que serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que você tem necessidade antes que você peça. E aí ele ensina como a gente deve orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim no céu como na terra. Guarde esse versículo, porque ele que vai ser o versículo-chave, mas eu preciso ler o resto. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra no mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E se perdoardes os homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoardes os homens a sua ofensa, tampouco o vosso Pai vai perdoar as vossas ofensas. Mas vamos lá. Quando nós, irmãs, estamos orando, a gente quer focar muito no pão nosso de cada dia, né? Perdoa os meus pecados, me concede isso, me concede aquilo, me guarda, me livra, toma minha família. Mas Deus está procurando homens e mulheres que ora santificando o nome dele e desejando essa ligação do céu na terra. Ele está dizendo, quando você orar, você ore assim: Pai, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a escada está entre nós, tenha liberdade de descer e fazer a tua vontade. Da forma que é feita aí no céu, tenha liberdade de descer e fazer a tua vontade na minha vida, começar na minha vida, na minha casa, no meu casamento. Irmãs, nós não vamos conquistar a igreja, nós não vamos conquistar o mundo, nós não vamos conquistar as nações, se a gente não fazer na nossa vida, se a gente não deixar Deus descer o reino dele na nossa vida, na nossa casa. E o reino dele, quando chega, tem cura, tem libertação, tem cura do cego, tem cura da mulher hemorrágica, tem ensino, porque não foi só cura. Muitas vezes a gente foca só nos milagres de Jesus, mas se você olhar os evangelhos, Jesus estava o tempo todo ensinando. Irmã, Jesus, antes de começar o ministério dele, ele foi ficar 40 dias de propósito, de jejum. Para quê, se ele era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Porque é necessário alinhar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Irmãs, não se distraia, não se distraia. O que Deus tem para a sua vida? O que você quer? Você casou? Invista no seu casamento. Você não é casado e quer casar? Invista com toda a força. Eu vou perder esse medo de viver aquilo que Deus tem. Mas e se o homem for assim, eu não vou aguentar. Se for dessa forma, eu também não vou. Irmãs, deixa Deus mover. Deixa Deus trazer para a sua vida algo. Como foi Ruth. Ruth era uma viúva. E quando ela entendeu, né, que chegou um novo tempo de Deus para a vida dela, ela foi à luta, irmã. Você lê o livro de Ruth. Então vamos lá. Então Deus está procurando homens e mulheres que entendem essa ligação de trazer o céu para a terra. Vamos assim, a Bíblia diz aqui que nossa oração não seja muito falar. Nós queremos chegar e derramar coisas diante de Deus, que não é nem em nosso coração, é só blá, 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 para parecer que a gente está orando, como foi com esse homem aqui. Eu estou lá no lugar da bênção para parecer que eu estou querendo ser curado, mas aí eu volto de novo para minha casa, né? Enfermo, não sei nem como é que ele chegava ali, porque que dificuldade se ele não conseguia, né, mover, ele está falando que ele era paralítico, como é que ele chegava ali a 38 anos? Mas assim, tem hora que a gente está vivendo umas coisas para parecer que é. Parece que eu sou cristão,
Parece que eu sigo. De vez em quando eu posto uns versículos na internet para parecer que eu sou crente. Né? De vez em quando eu vou na igreja, de vez em quando eu levo meus filhos, de vez em quando eu falo de Deus, para parecer. Deus está chamando homens que vá profundo. Deus está chamando homens que têm vida no secreto. Aqui está dizendo em Mateus capítulo 6, se você tiver uma vida de oração no secreto, seu pai que vê vai te recompensar. Eu não quero só ser curada e não ouvir do Senhor isso, né? Sua fé te salvou. Quando Deus cura ali a mulher hemorrágica, ele faz questão de saber quem foi essa pessoa que me tocou de uma forma especial. Deus, às vezes, ele nos cura pela sua misericórdia, pela sua infinita graça, como fez aqui com esse paralítico, mas ele também te cura com um toque maior. E aí você não vai ser só curado no corpo, você vai ter uma vida no espírito. Né? Assim como o sol que eu indiquei vai gerar vida nos seus ossos, vai fortalecer os seus ossos, vai fortalecer o seu tutano vai gerar sangue e você vai ter uma vida mais plena e abundante. Bom, para terminar, levanta, toma o teu leito e anda. É necessário a gente carregar aquela maca e depois desfazer. Eu vou desfazer daquilo que me prendia, eu vou desfazer desse medo. Então Deus está levantando uma geração que entende a responsabilidade de unir céu e terra. E neste mover que milagres acontecem. A fé sem obra, irmã, é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Tenha uma semana de vitória. A canção que eu vou deixar hoje, que você venha cantar, meditar e desejar que os céus e a terra se encontrem. Se ele começar a se encontrar na sua vida, irmã, aonde você for, você vai ser um portador da presença de Deus. Você vai ser aquele que liga céu e terra. E quando você ligar céu e terra, onde você for, você vai estar levando esperança, você vai estar levando cura, libertação. E esse é o reino de Deus. E nós estamos aqui como cristãos para expandir o reino de Deus, nada mais, nada menos. Nós não estamos aqui para dizer que vai para a igreja, que é crente, que... Não, nós estamos para expandir o reino de Deus. Amém? Então receba a sua porção. E essa é a canção de hoje, tá bom?